Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde a quem está nos acompanhando nesse momento. Meu nome é Cilda Morelli, eu sou professora de língua portuguesa e inglesa do Instituto Federal do Espírito Santo, do campus Piúma, e nós vamos dar continuidade ao evento do primeiro seminário sobre pesca artesanal e segurança alimentar hídrica do Instituto Federal Fluminense do campus avançado Maricá. A palestra de agora será sobre os projetos desenvolvidos pelo GETAP, que é o Grupo de Estudos Territoriais e Atividades Pesqueiras, no Instituto Federal do Espírito Santo, campus Piúma. Nós teremos como palestrantes o professor Dr. Márcio de Paula Filgueiras, que é antropólogo, e o professor Eduardo Gomes Rodrigues, geógrafo e coordenador do GETAP. Também teremos a participação da nossa convidada especial, a professora doutora Elane Maria Farias de Carvalho, que é organizadora do evento e professora do Instituto Federal Fluminense, Campus Avançado Maricá. Vamos iniciar, então, com uma breve fala aí da professora Elane, com suas considerações sobre o evento. Primeiro, eu quero apresentar aí o currículo da professora Elane. Ela possui graduação em bacharelado em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1997, tem mestrado em 2000 e doutorado em 2007 em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é professora do Instituto Federal Fluminense, do campus avançado Maricá, é representante suplente do IFE no Subcomitê Maricá, representante do IFE no Conselho APA de Maricá, e até dezembro deste ano, ela estará como representante docente do campus avançado Maricá no SEMPEI, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFE. Boa tarde, professora Elane. Boa tarde, professora Cilda, professor Eduardo, professor Márcio. É um grande prazer, uma honra ter vocês participando do nosso primeiro seminário sobre pesca artesanal, segurança alimentar e hídrica. Primeiro, porque nós vamos fazer vários, né? Nós estamos, então, com essa pegada no evento de que ele seja um sucesso e que nós possamos continuar trabalhando os temas da pesca, trabalhando os temas da segurança alimentar, da relação com os recursos hídricos, e assim, é uma grande honra ter vocês participando pela primeira vez, colegas que têm um trabalho de muito destaque na área de antropologia da pesca, o grupo de vocês, o GETAP, tem uma longa pesquisa, né, no território aí de Piúma, uma tradição de pesquisa já feita, conhecedores que são da localidade, dos personagens aí da pesca, da região, e o campus de vocês tem um papel fundamental nessa economia local, né, fomentando essa economia local da pesca, e a gente quer aprender com vocês, né, com as experiências de vocês, a gente quer trocar experiências aqui nesse seminário, e quem sabe, né, pavimentar o caminho para a gente poder fazer trabalho juntos, né? O professor Márcio já me convidou para um evento online lá do GETAP, que eu participei, foi muito bacana. A minha amiga Verônica Aquino, aqui de Maricá, também participou, eu agradeço muito pelo convite. E eu estou muito feliz pela participação de vocês, agradeço muito a minha ex-colega Cilda por ter topado fazer a mediação dessa mesa aqui, quadrada, né, Cilda? Da tela, mas é assim, uma felicidade enorme poder conversar com vocês e ouvir mais e conhecer as experiências de vocês. Muito obrigada. Obrigada, professora Elane. A gente que agradece pelo convite, por você nos proporcionar esse espaço para mostrar o nosso campus e os trabalhos aí dos nossos professores que desenvolvem aqui na instituição. Seja bem-vinda, tá? E vou apresentar agora o nosso primeiro palestrante, que será o professor Dr. Márcio de Paula Filgueiras. Ele é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo, em 2005. Ele é mestre em 2001, doutor em 2012 em Antropologia
pela Universidade Federal Fluminense, tem experiência na área de antropologia com ênfase em grupos tradicionais, sensibilidades jurídicas e meio ambiente em perspectiva comparada. Atualmente, ele é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Piúma, é pesquisador do GETAP. Boa tarde, professor Márcio, tudo bem? Boa tarde, Elane, boa tarde. Desculpa eu quebrar um pouco o protocolo, mas eu sugeri, se o Eduardo concordar, que ele falasse primeiro, porque acho que ele vai dar uma contextualização sobre o GETAP, na condição de coordenador há 5 anos do GETAP, e aí depois, logo após a fala do Eduardo, eu falo também um pouquinho. Não, pode ser, eu pensei nisso mesmo, mas aí, para não ficar assim, interrompendo, eu não tenho problema Tudo de falar. Bem, deixa só eu apresentar, então, o currículo do professor Dr. Eduardo Rodrigues Gomes. Ele é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Piúma, possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo, em 2000, mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, em 2004, e doutorado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, em 2012. Ele tem experiência na área de Geografia Humana e Geografia Histórica Urbana, com ênfase em Geografia Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria, método em Geografia Humana, metodologia científica na geografia, história do pensamento, geografia política, desenvolvimento urbano, história política urbana e geografia cultural. É coordenador do GETAP, Grupo de Estudos Territoriais e Atividades Pesqueiras. Boa tarde, professor Eduardo, tudo bem? Pode falar. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu vou dividir aqui a minha fala em 2 partes. Na primeira parte, vou contar um pouco da história do GETAP, aproveitando que esse ano, em junho, ele fez 5 anos, né, de existência. A gente montou esse grupo em 2014, em 2015, melhor. Então, dando início a essa primeira parte. Quando eu cheguei aqui no campus em 2014, como vocês puderam ver aí pela fala da Cilda, eu sempre trabalhei muito, mestrado, doutorado, desde a minha graduação, com geografia urbana. Mas, quando cheguei aqui no campus, eu vi, talvez, abandonar um pouco essa área da geografia urbana e pensar, por causa das linhas de pesquisa que são trabalhadas aqui no campo, voltada para recursos pesqueiros, né? Eu procurei na geografia algo que tivesse alguma relação com o que é estudado aqui no campus, pesquisado aqui no campus. Aí eu vi que na geografia política tem bastante gente já trabalhando há algum tempo com a questão da pesca artesanal, estudando o conceito de território, conceito de territorialidade. Bom, aí comecei a me interessar por isso, comecei a ler, só que eu não tinha nenhuma bagagem dessas temáticas. E o que eu fiz? Eu conversei com os colegas engenheiros de pesca com o intuito de que tinha alguma semelhança com o que eu estava querendo fazer, estudar, para tentar montar esse grupo. Como o próprio nome diz, ele é um grupo de estudos, ele foi, né, continua sendo, mas ele começou sendo um grupo de estudos, que a gente fazia reuniões quinzenais, discutindo textos acadêmicos, capítulos de teses, dissertações, artigos científicos, não só da geografia, mas também, depois o Márcio chegou, uns anos depois ele entrou no lugar da professora, né? Aí logo ele também começou a contribuir com textos de sociologia, de antropologia, e essas reuniões duraram cerca de 3 anos, né? Assim, a gente fazia religiosamente a cada 15 dias, aí conseguimos agregar outros colegas de outras áreas que participassem, principalmente das ciências humanas e sociais, né? Além do Márcio, que é da sociologia / antropologia, uma colega da história participou durante um tempo, alguns colegas engenheiros de pesca participaram, alguns colegas da biologia participaram das reuniões, da língua portuguesa, mas no final,
quando a gente parou de fazer essas reuniões, acabou que filtrando mais, assim, e ficou praticamente eu e o Márcio, vamos dizer assim, vinculados mais ativamente, produzindo, participando de eventos, publicando os trabalhos em coautoria com nossos alunos orientandos, de PIBIC, principalmente, iniciação científica. Paralelamente a essas pesquisas, a gente fez um evento chamado, 3 eventos, na verdade, um colóquio chamado Abordagens Interdisciplinares da Atividade Pesqueira no Espírito Santo. Foi em 2016, 2017 e 2018. Só não fizemos no ano passado. E esse evento, como o próprio nome indica, ele foi um evento que englobava diferentes áreas, principalmente das ciências humanas e sociais, que estudam ou estão estudando ainda a questão da pesca e pesca artesanal aqui no Espírito Santo. E a gente conseguiu trazer pesquisadores daqui do estado, pesquisadores de fora, da UERJ, da Federal Fluminense, porque às vezes a gente trazia uma pessoa, normalmente o colóquio era de manhã e de tarde, durava um dia, de manhã vinha uma pessoa para falar um tema mais geral e à tarde ficava para ser apresentado pesquisas específicas do Espírito Santo, pesquisas que abordaram a pesca, que abordam a pesca. Aí, como eu disse, ele teve 3 edições desse colóquio, foi legal porque deu para mostrar um pouco o que a gente faz, né, para os alunos, e com isso eu acho que a gente acabou divulgando o GETAP para os alunos, aí a gente passou a ter mais procura de alunos do técnico e da graduação da engenharia de pesca, que o Márcio trabalha mais com o pessoal da engenharia de pesca, tem orientandos da engenharia de pesca, eu trabalho mais com alunos do ensino médio, meus orientandos de PIBIC Júnior. Aí, com essas pesquisas que a gente foi fazendo, a gente pensou em publicar, inicialmente foi fazer uma revista, mas a gente viu que era melhor naquele momento publicar um livro, pegando um pouco o que a gente já tinha feito. Fizemos uma parceria com um grupo de pesquisa, um colega lá da UFES, do Departamento de Pedagogia da UFES, chamado Grupo de Pesquisa Territórios de Aprendizagem Autopoéticas, que é coordenado pelo professor Soler Gonzalez, foi um colega meu lá da graduação, hoje ele é professor de prática de ensino de geografia. Aí ele contribuiu nessa publicação nossa com 4 trabalhos de orientandos dele. Eu também publiquei nesse livro um artigo que eu fiz junto com uma pesquisa que eu orientei um aluno aqui sobre a territorialidade da atividade pesqueira no município de Piúma. E também fiz um contato com a professora lá do Rio, trabalha muito na questão de geografia da pesca, que é a professora Cátia Antônia da Silva, da UERJ, campus da escola, da Faculdade de Formação de Professores. E ela coordena um núcleo de pesquisa, extensão, urbano, território e mudanças contemporâneas. E uma dessas edições, ela esteve aqui participando como palestrante, e aproveitando para divulgar, aqui está o nosso livro. Depois o Márcio, eu acho que ele pode disponibilizar o link. Esse livro, a gente fez pouquíssimas edições impressas. Ele existe uma versão digital para quem quiser adquirir no valor de R$10, um valor, vamos dizer assim, simbólico. Então, a gente tentou aqui mostrar pesquisas e associando com a questão de práticas pedagógicas. O livro chama-se Abordagens Territoriais e Práticas Pedagógicas em Território Pesqueiro. Vale lembrar que também que o livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, onde está esse artigo meu que eu falei, teve um colega lá de Vitória, que ele participava aqui do nosso grupo, que ele escreveu um artigo contando um pouco da história da escola de pesca. O IFES Campus Piúma, ele surgiu de uma antiga escola de pesca que tinha aqui, que foi a primeira do Brasil, que formava estudantes a nível de ensino médio. Por muitos pescadores aqui da região sul do estado estudaram nessa escola de pesca, e inclusive o IFES acabou utilizando um pouco dessa infraestrutura, o ginásio, alguns prédios, né?
que já existiam, que depois foram adaptados para o IFES. Então, o IFES Campus Piúma, ele é originário, vamos falar assim, dessa antiga escola de pesca, que foi uma referência aqui na região sul, e, como eu disse, foi a primeira do Brasil. Uma outra coisa, né, que é importante falar nessa primeira parte, tempo, Silda, para falar, como é que ficou dividido? Eu estou preocupado, estou olhando para o relógio aqui, mas eu esqueci de perguntar. Tem algum tempo para poder... Pode continuar? Pode. Então, ainda nessa primeira parte, eu queria mencionar aqui, ainda falando uma fala geral do GETAP, pegando aqui no livro, o nosso grupo ele tem praticamente, assim, basicamente, 3 linhas de pesquisa, né? Que a gente trabalha. Uma foi que eu lancei, escrevi esse capítulo desse livro, que a gente lançou em 2018. A linha de pesquisa é o território e as territorialidades da pesca artesanal no litoral sul do Espírito Santo. Tem a linha de pesquisa que o professor Márcio coordena, pescaria, cultura e racionalidade econômica no litoral sul capixaba. E tem uma linha que, na época do livro, estava começando, de certa forma, eu não estou mais tanto trabalhando com essa primeira linha de pesquisa que eu falei. Eu estou trabalhando muito mais com essa agora que eu vou falar. Estava ainda em estágio inicial, que eu até escrevi aqui no livro, estágio inicial de estruturação, que é a linha territorialidade simbólica e religiosa no território do município de Piúma, Espírito Santo. E essa linha eu vou falar mais depois, na segunda parte, quando eu for falar da pesquisa que eu estou realizando agora sobre a festa dos pescadores. Bom, então, feitas essas considerações das linhas de pesquisa, depois que eu escrevi esse capítulo do Céu nesse livro, eu continuei essa pesquisa e fiz um estudo comparativo numa comunidade de pescadores aqui vizinha, Piúma, que fica no município de Itapemirim, que é o distrito de Itaipava. Aí eu orientei 2 alunos que são até moradores de lá, e fiz um estudo comparativo da mesma metodologia, mesmos objetivos que eu estudei aqui em Piúma, eu comparei com Itaipava. E depois, essa pesquisa, eu vou conseguir publicar ela num livro, né? Existe fazendo um parênteses aqui, existe um grupo de professores de geografia, professores/pesquisadores, que montaram um grupo, chama-se a Geografia da Pesca no Brasil. E eles publicaram, né, chamaram vários geógrafos, publicaram esse livro aqui, Geografia e Pesca Artesanal Brasileira. E eu consegui publicar, um dos organizadores é a professora Cátia Antônia da Silva, lá da UERJ. Eduardo, dá uma mostrada aí no livro de novo, por favor. Mostra o livro aí de novo. Não deu para ver direito. Geografia. Eu acho que depois, posso depois, agora acabei esquecendo de fazer isso, depois eu posso, existe um blog, que tem vários livros lá, de outros professores, geógrafos, que foram publicados lá, tem lá o livro para baixar, esse livro aqui lá para baixar. Inclusive, eu tenho até que falar com o Márcio depois, para a gente colocar os nossos livros lá, que é desse grupo de professores, que foram os organizadores desse livro, e colocaram várias outras publicações. Existe até uma revista também, chama-se Geomares, é uma revista de publicação de geógrafos sobre essa questão da pesca, uma revista de publicação, acho que a cada 6 meses sai um número, e esse livro está lá. Aí, voltando ao que eu estava falando da pesquisa, essa pesquisa que eu fiz orientando 2 alunos em Itaipava, eu acabei publicando nesse livro, e assim como esse livro foi uma edição com 2 volumes, então tem trabalhos do Brasil todo aqui, e está acessível nesse blog, que depois eu passo o link para vocês. Então, basicamente, a publicação dessa primeira linha de pesquisa, do estudo do território e da territorialidade da atividade pesqueira, foram essas 2 publicações. Quando eu fui orientar essa primeira pesquisa sobre o território aqui da pesca em Piúma, eu também busquei entender um pouco da questão da identidade do pescador, identidade territorial do pescador. É um conceito que um geógrafo, que até meu professor lá na Fluminense trabalha, que é a identidade territorial, e eu busquei entender o que é essa identidade territorial, como que os pescadores se identificam com o seu próprio território. E, ao fazer isso, eu percebi que
E tem uma festividade aqui que é muito expressiva, que chama-se a Festa dos Pescadores. Em outras localidades, litorâneas ou não no Brasil, é chamada de Festa de São Pedro. Mas aqui chama-se Festa dos Pescadores. Agora já estou até entrando na segunda parte da minha fala. Só fazer um parênteses aqui. Além desse primeiro livro, depois acho que o Márcio vai comentar a segunda publicação, né, que ele lançou esse ano, juntando alguns artigos, algumas pesquisas que ele orientou aqui, o que ele orientou lá no Campus Montanha. Voltando à segunda parte da minha fala, falando agora da pesquisa que está em andamento, que é a pesquisa que eu oriento, já orientei, agora, finalizando agora, o quarto aluno, né, a pesquisa ela tem 2 anos, e a ideia era finalizar esse ano a pesquisa, né, a gente já fez 2 anos de pesquisa. No primeiro ano a gente entrevistou várias pessoas ligadas diretamente com a festa, com a organização, com o planejamento, como, por exemplo, a Igreja Católica, que tem a festa é mais ou menos dividida em 2 partes, uma parte religiosa, que seria a parte sagrada, e uma parte profana, que seria a parte popular da festa. A gente entrevistou pessoas da gestão, a secretária de turismo da cidade, e isso foi em 2018. 2019, o grupo, eu mais um grupo de 3 alunos, eles entrevistaram os participantes da festa. Nós conseguimos entrevistar mais de 150 pessoas em 3 dias de festa. E aí, esse ano, a gente ia focar mais na parte de estudo à noite. Do ano passado, esse ano, ia focar mais a parte de dia, porque existe uma parte da festa que ocorre de dia, que é muito interessante. Tem um almoço comunitário, gratuito, que acontece no sábado da festa. Tem uma procissão de canoas, que chama-se Remaria, que aconteceu ano passado pela 2ª vez. Né? E tem um domingo, que é um bingo, que é muito disputado, tem muita gente. Então, seria isso que a pesquisa ia fazer esse ano, mas, infelizmente, por causa da pandemia, espero que o ano que vem a gente consiga voltar. Então, agora, pegando até um gancho com o que a Cilda falou no início da minha apresentação, no finalzinho falava que eu trabalho com geografia cultural. Então, agora, praticamente, eu trabalho, não trabalho mais com geografia urbana, a geografia política faz parte ainda da minha interesse de pesquisa, mas agora é mais geografia cultural, que é uma área da geografia relativamente nova, que começou assim, a se destacar a partir da última década do século passado. Existe um núcleo de pesquisa lá na UERJ, chamado NEPEC, Núcleo de Estudo e Pesquisa, Núcleo de Estudo e Pesquisa Espaço Cultura, que completou 25 anos, e eu estou agora caminhando nessa linha de pesquisa. Tem muita pesquisa da geografia cultural sobre festa popular, religiosa ou não, e agora é onde eu estou pesquisando, e tem essa pesquisa que eu estou desenvolvendo, e eu espero que o ano que vem eu consiga finalizar. E só lembrando também que essa semana está acontecendo um evento do IFES, que é a Jornada Científica, acho que é um evento nacional, né, que acontece em todos os campos, e até a única aluna que eu tenho agora de iniciação científica, que ela vai estar apresentando amanhã à tarde a pesquisa dela, relacionada a essa festa. Ela participou no passado, é uma das que participaram das entrevistas. Eu falei 3, mas na verdade foram 4 estudantes que participaram da pesquisa. E é isso. Agora eu estou trabalhando a questão de estudar as festas populares dos pescadores, né, que é essa festa tradicional, muito tradicional, completou 50 anos em 2017. E é isso. Assim, eu espero que não tenha ficado muito rápido a minha fala. Dizer assim que o nosso grupo ele é um grupo de ciências humanas e sociais, é um pouco diferente do que a gente tem os colegas aqui da engenharia de pesca, e, vamos dizer assim, é um refúgio assim, meio de que as ciências humanas e sociais pode contribuir com a pesca, né? E acho que a gente tem a passos curtos, mas pouco a pouco, a gente vem dando a nossa contribuição, agradecendo com a participação do Márcio,
Eu tenho aprendido muito com a antropologia. A antropologia já faz essas pesquisas há muito mais tempo que a geografia. Desde o começo, das primeiras décadas do século passado, a antropologia já tem trabalhos clássicos do estudo da pesca, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E, assim, foi novo para mim, está sendo novo agora, né? Começar a questão da geografia cultural. Eu praticamente estou começando uma bibliografia nova, porque a vida toda eu trabalhei com geografia urbana, inclusive eu até deixei agora, recebi um tempo atrás um convite quando eu participava lá na UFES, de bancas de mestrado, principalmente, eu até deixei de participar, porque está me dando muito trabalho, e comuniquei que eu não estou mais participando, para focar, principalmente agora que eu estou precisando escrever, de fato, esses dados que a gente já coletou, preciso colocar no papel um pouco. De certa forma, eu acabo escrevendo, né, porque os alunos do PIBIC Júnior têm que fazer relatório, e acaba a gente escrevendo a quatro mãos, né? Mas, assim, eu preciso produzir agora, escrever, partir para o lado da redação sobre essa pesquisa da Festa dos Pescadores. Era isso que eu tinha para falar, que eu anotei aqui. Se eu, ao olhar aqui depois, se tiver alguma coisa que passou batido, eu peço para fazer alguma observação. Mas obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado por não ter muita gente. Eu me sinto mais à vontade, eu não tenho muita prática com esse tipo de evento, né? Para mim é muita novidade. Nossas reuniões, eu sempre... A primeira coisa que eu faço é cancelar aqui a câmera aqui, mas eu fiquei bem à vontade para falar. A nossa conversa inicial, o nosso bate-papo inicial acabou servindo para descontrair. E obrigado aí E espero, Elane, que você venha aqui, a gente voltar com o colóquio o ano que vem, você participar fisicamente, presencialmente, vai ser... E pedir a Cilda para participar também como nossa debatedora aí. Obrigado mais uma vez aí. Estou à disposição para alguma pergunta, algum esclarecimento. Obrigado. Nossa, Obrigada a você, Marcos. Não, obrigada a você, Eduardo. Assim, você falou muito bem, né? Você disse que tem um pouco de dificuldade, mas queria dizer, parabenizar você pela sua fala, parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua experiência profissional. E queria perguntar para você se o GETAP tem alguma rede social. Então, teve um momento, mas pode ajudar também. Teve um colega de Vitória que começou a participar aqui com a gente, que ele até escreveu um capítulo aqui do livro, um capítulo que fala sobre a Escola da Pesca. A presença dele foi muito importante aqui. A gente passou um tempo sem ter sala, a gente brigou muito para ter uma sala própria, e nessa época a gente pensou até, por assim, orientação dele, a gente chegou até a fazer um blog, mas não foi à frente. E eu confesso que eu tenho grande dificuldade de lidar. A gente tinha até um grupo no WhatsApp, mas também não foi à frente. A gente até pensou uma época em pedir para fazer um e-mail institucional, mas aí também não foi à frente. Então, assim, eu acho que o Márcio montou, se eu não estou enganado, o Márcio montou lá no Instagram, mas, assim, a minha como não tem Instagram, então, assim, eu não sei como é que anda lá. Márcio, você podia ajudar aí a responder? Estamos no Twitter. No Twitter. Márcio é mais ainda. O Twitter... Eu acho que eu achei alguma coisa no Twitter sobre o GETAP. Deve ser coisa do Márcio. Então, aí, de repente, no Twitter dá para a gente colocar aí sobre os livros, né, que você falou, que o pessoal pode procurar novamente aí e dar uma olhadinha no Twitter aí, tá? Tá bom. A gente também, nessa época desse colega aqui, lá do IFES Vitória, a gente estava também pensando em colocar algum link, a gente pode solicitar pelo setor de informática, da TI, para colocar um link lá nosso, lá, para colocar, por exemplo, os textos que a gente discutia, colocar lá, o Márcio mesmo, o mestrado do Márcio é sobre pesca. O Márcio foi um dos primeiros palestrantes a dissertação de mestrado do Márcio, é muito interessante. Então, assim, é uma forma de divulgar. Confesso que aí, nessa parte, a gente está um pouco falho, mas vamos tentar melhorar. Eu acho que o Instagram hoje...
O Márcio está colocando aí o Twitter, que é @getap aí. É isso, Márcio. No @getap_ifespiúma, né, que pode procurar, então, se colocar no Google também, Getap Piúma, já acha Aparece. o Twitter aí também. Aparece. O livro também, E apesar de... É muito importante a divulgação do trabalho de vocês, né? Porque, assim, como a gente está vendo todo esse trabalho de tempos que você anda fazendo e publicando, então é muito importante a gente disponibilizar bem isso daí para o pessoal ver depois, tá? Tá bom, obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Tá bom. Ela levantou a mão aí. Queria fazer uma pergunta para o Eduardo. Nossa, primeiro, assim, parabenizar o trabalho de pesquisa de vocês. Você falou que não está muito avançado, está muito avançado, sim. Vocês fizeram bastante coisa. Parabéns aí. Acho que 2 livros em 5 anos, acho que já... Estão indo bem, sim. Estão fazendo um ótimo trabalho. E estão sendo conhecidos pelas pessoas da localidade, estão fazendo essa prospecção do território, que é a parte mais importante. A academia não pode ficar de costas para a sociedade, né? A sociedade tem que se sentir representada dentro da academia, ela tem que se sentir que as necessidades das pessoas comuns estão sendo vistas, contempladas. Isso eu acho que é a melhor contribuição que a gente pode fazer dentro de uma instituição federal. Mas eu ia te perguntar uma coisa, ia fazer só uma observação. A professora Desirê Guichard, ela é geógrafa da UERJ, e ela tem pesquisado bastante aqui a comunidade tradicional de pescadores de Zacarias. E ela está com 2 participações nesse evento. Ela vai falar da região costeira de Maricá, das pesquisas que ela está fazendo para o artigo, e também vai falar sobre o histórico da comunidade de Zacarias, que ela vem acompanhando há bastante tempo. Então, seria bacana fazer esse intercâmbio com ela. Eu recomendo que vocês vejam, confiram na programação a fala da Desirê, uma pessoa incrível, um profissional maravilhosa, e pode ajudar também aí, a gente pode fazer combinar, né, coisas comuns, trabalhos comuns. Ela conhece bastante pesca. Então, é interessante. Eu confesso que eu acredito que já deve ter passado por alguma produção bibliográfica dela, né, pela temática, mas eu vou até divulgar, eu vou passar esse evento, eu ainda não fiz isso. Obrigado aí pela propaganda aí. Propaganda do nosso livro. Eu vou até divulgar com o pessoal aqui do grupo da Geografia da Pesca, que eu falei depois, eu vou passar o link para vocês, para no dia do evento, Elane, poder divulgar. Igual eu falei, tem uma revista, que é uma revista eletrônica, chama-se Geomares, e lá tem vários livros, inclusive esse que eu falei aqui, Geografia e Pesca Artesanal Brasileira, e é uma forma de baixar gratuitamente lá não é um site, é um blog, né? Até um tempo atrás era um blog, tem tempo que eu não entro, mas assim... Tá muito bonito o trabalho, nossa. 2 volumes, pegou. Parabéns. Obrigado. Só aproveitando que está a imagem aí, esse é o nosso livro, né, para comprar digital. A gente fez algumas edições aqui para poder doar para a biblioteca, mas ele tem lá na Saraiva, né? A Saraiva, os colegas do IFES Vitória fez uma parceria com a Saraiva que ajudou a custear, porque esse livro, é importante lembrar, foi feito com recurso próprio. Eu, mais o Márcio, mais outro professor aqui do campus, mais esse professor de Vitória, o Eduardo Fausto Custecid, nós juntamos 4 pessoas e financiamos do nosso bolso. Mas aí o Eduardo, como já tinha experiência, o Eduardo Fausto, como já tinha experiência em publicações, lá do IFES Vitória, ele fez um contato com uma parceria com a editora Saraiva, que ajudou a financiar o livro, desde que depois o livro fosse vendido lá somente, né, exclusividade deles. E ficou nesse preço, é um preço razoavelmente baixo, assim, no valor de R$10.
E é isso. Nossa primeira publicação de 2018. Obrigado, Cildo, pela divulgação. É você, Cildo, que está divulgando? Depois tem depois tem o segundo livro aí, que o Márcio vai divulgar aí também. Isso. Márcio já tinha me passado antes e ele apresentação aí da capa do... Muito obrigada, Eduardo, então, pela sua fala, pela sua experiência para nós. Obrigado. E queria pedir aí, já apresentei o currículo do nosso professor. Quero passar a palavra para o Márcio agora. Beleza. Boa tarde, tudo bem? Obrigado. Obrigado, Elaine, pelo convite. Obrigado, Cilda, por estar coordenando essa mesa. E aí, o livro também, se não tiver na Saraiva, vai ter no Google Store. Vou avisar para os colegas. Muito bem. Certo. Eu vou falar um pouco sobre a contribuição que eu tenho tentado dar ao GETAP, porque eu sou formado em antropologia, né? E aí, então, eu coordeno um projeto chamado Estrutura de Produção, Repartição e Consumo, Etnografia das Pescarias, Práticas de Maricultura no Litoral Sul Capixaba. Então, no projeto, a gente tenta utilizar algumas ferramentas que são familiares à antropologia, como o relativismo cultural, pesquisas de campo com entrevistas não estruturadas e algumas vezes de observação participante, para tentar dar uma contribuição ao campo da pesca, do estudo da área da pesca. E aí, a questão do relativismo cultural, ele se expressa, sobretudo, no cuidado que a gente tem e a gente pode colocar sob perspectiva, né, colocar em perspectiva as categorias das agências oficiais, quanto da própria engenharia de pesca, em que a pesca, a maricultura, a extração de marisco, elas são sempre, parecem, reduzidas ao seu aspecto econômico ou ecológico, né? Então, por exemplo, estão os gargalos do setor pesqueiro, o problema de agregar valor ao produto, né? O problema do bycatch, né, da fauna acompanhante. Né? Então, todas essas categorizar o mundo pesqueiro, elas são uma maneira de encarar a pesca, mas elas podem ser relativizadas também, o que significa dizer que existem outras maneiras de apreender a mesma atividade. Quando você conversa com os pescadores, com os donos de comércio locais de peixe, você vai ver que, com certeza, o aspecto econômico, ele domina as conversas sobre atividade, né? Quem tem peixe, quem não tem, o peixe está caro ou está barato. Mas essas preocupações econômicas, elas estão articuladas com considerações de ordem moral, e não meramente utilitárias. Isso nos obriga a compreender melhor, por exemplo, a influência de elementos como parentesco, como amizade, vizinhança, prestígio, confiança, e o papel que essas noções desempenham na organização da atividade. O problema é que, sob um olhar meramente econômico, administrativo ou ecológico, esses elementos tradicionais, eles recorrentemente descritos como empecilhos da modernização da cidade. Para vocês terem ideia, eu já escutei, por exemplo, nesses eventos que a gente tem, né, no IFES, de diferentes áreas, falarem, por exemplo, sobre a dificuldade que é tirar a tradição para transferir a tecnologia para os pescadores, né? Então, tem umas frases que são emblemáticas, são paradigmáticas, sabe? Você pega uma frase dessa, dá para tirar tanta coisa de dentro dela, que realmente é a própria dado etnográfico, né? Porque a nossa pesquisa não é só sobre, né, sobre os catadores de marisco, sobre o comércio de pesca, mas sobre todo esse mundo que envolve, inclusive, os especialistas. O que os especialistas estão dizendo. E aí, então, por outro lado, em vez de ser um empecilho para a modernização da atividade, o que a observação empírica tem demonstrado, que a pesquisa que Eduardo e eu fazemos, elas estão baseadas, sobretudo, em observação empírica, né? O que a gente está dizendo, a gente não está dizendo na nossa cabeça, né? Então, a observação empírica, ela tem demonstrado essas tradições, elas não são empecilhos para a modernização, elas respondem a necessidades sociais muito bem definidas, né? Elas estabilizam relações sociais,
elas produzem previsibilidade econômica, né, na atividade. E aí, então, para compreender o papel que essas instituições, como parentesco, umas noções como confiança, empenho, as pesquisas estruturadas, baseadas em longas interações, mais do que na aplicação de questionários, elas são bastante produtivas, né? Então, eu tenho encorajado os alunos a interagirem com os interlocutores da nossa pesquisa, também em outras esferas, né, que não são na labuta, né? Não só no trabalho, mas também em momentos de lazer, na igreja, vai descobrir a igreja que o pescador frequenta e vai frequentar a igreja dele, sabe? Festas locais, porque às vezes a gente descobre muito relevante para a pesquisa quando a gente menos espera, né? Por exemplo, armado ali, fazendo entrevista, fazendo pesquisa, parece que as coisas não vêm. Quando a gente bate a guarda um pouco, começa a conversar ali, a gente vai vendo o relevante no mundo do outro, né? E a identificar o que é relevante no mundo do outro, nosso trabalho é procurar as categorias analíticas que permitem esse diálogo, né? As categorias nativas e as categorias da disciplina. Porque o que a gente quer não é simplificar variáveis. Porque muitos colegas de outras áreas também fazem estudos de base econômica, por exemplo. Então, eles vão ver a renda do pescador, vão ver a escolaridade do pescador, vão ver quantos barcos tem, qual o petrecho, né? Mas o nosso interesse é muito mais entender a morfologia social das instituições, né? O seu funcionamento interno, as hierarquias de credibilidade, né? Por que o que o biólogo fala tem mais valor que o que o pescador fala, né? E isso parte do que a gente chama de dados não quantificáveis ou imponderáveis, né, da vida social, completamente relevantes, que estruturam a visão de mundo, mas não podem ser facilmente colocados numa tabela para apresentação. E os dados geralmente são apresentados na forma de uma tabela quantificável, eles têm uma aparência de verdade, né, tem uma aparência de cientificidade, parece sempre maior do que o texto escrito, né, que sempre é acusado de subjetividade. Mas também o Goethe, né, ele foi falar fazer etnografia como interpretar um manuscrito. Então, quer dizer, essas perspectivas da antropologia, que são totalmente válidas, elas não produzem muito efeito dentro de uma instituição para a ciência aplicada, né? Então, se você começar a falar que fazer antropologia é como interpretar um texto, né, aí fica difícil você mostrar a relevância do seu estudo, né? E aí, portanto, quais estratégias que a gente tem usado de pesquisa, né? Vou beber um pouquinho de água. Como a gente está estudando as econômicas, né, cujo objetivo mais específico é alocar produtos no mercado, então eu tenho encorajado os alunos a descrever a produção, então como é que os pescadores se organizam para produzir, a repartição, ou seja, os equipamentos pertencem a quem, né, e o produto final, como é que ele é dividido, e também o consumo, né, porque tem um consumo produtivo, quanto tempo que dura um barco, tem o consumo pessoal, os pescadores comem, né, tem para vender, mas você não gosta de comer, ou pelo contrário, tem peixes que os pescadores amam, tem valor de mercado, digamos assim. E ainda tem o consumo suntuário, o consumo ritual, que é um tema que o Eduardo tem estudado, né, essa questão das festas locais, elas são rituais de consumo, né, em que a riqueza que é produzida localmente, ela é consumida ritualmente, né. E aí também os alunos eles têm colocado sob descrição o saber naturalístico, né, como é que são as próprias classes sociais sobre o sistema natural, o direito local, quer dizer, como é que acessa um ponto de pesca, como é que os pescadores regulam entre eles o acesso a esses pesqueiros. Isso é um tipo de direito, né, um direito local. As representações sobre o tempo, né, por exemplo, o tempo que dá determinado peixe, e como isso afeta os ritmos sociais. Aqui na Barra do Jucu, um lugar onde eu também fiz pesquisa, em Vila Velha, os pescadores, por exemplo, reconhecem o verão como um tempo em que tem um aumento da periculosidade previsto socialmente e também uma intensificação sociais e também dos conflitos. Então, não dá para você falar da natureza sem falar dos ritmos sociais também, né? E aí, nesse caminho aí, os alunos vão descobrindo outras coisas, né? Então, por exemplo, tem uma aluna chamada Luciana Oliveira, que ela estuda
a extração de marisco, né, feito sobretudo pelas mulheres. Engraçado, em Piúma é uma atividade fortemente feminina, a extração do marisco, não necessariamente do marisco. Tabu, por exemplo, pelo contrário, são os homens que pegam um barco, vão lá no mar e arrancam o sururu, né? E aí, a Luciana, descrevendo essas operações de extração de marisco, ela discute questões sobre identidade social, né? Por exemplo, da questão do acesso ao defeso, porque as marisqueiras reclamam que muita gente acaba recebendo o defeso, mas nunca botou o pé na água, sabe? Por outro lado, tem marisqueiras que, em determinado momento, trabalharam com carteira assinada, aí depois não conseguem esse defeso, né? E aí é muito interessante que, assim, que isso nos leva a pensar sobre questões, por exemplo, sobre a relação entre sociedade no Brasil. Porque uma das coisas que chamou a atenção da Luciana é que as mulheres que recebiam o defeso, mas não eram marisqueiras, elas, digamos assim, se vangloriavam de ter enganado o Estado. Sabe? Ah, e você não está recebendo, não, eu estou recebendo. Achei engraçado que tudo, de um geógrafo, quer dizer, filho de um geógrafo, ele é antropólogo, ele é filho de um geógrafo, Zaru, que ele foi estudar uma comunidade pesqueira lá na Flórida, né, nos Estados Unidos. Ao contrário, as pessoas que recebiam stamps, né, aqueles ajudas do governo americano, né, para comer, elas queriam esconder que recebiam ajuda, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas que podiam receber, não recebiam porque tinham vergonha de precisar do Estado. E quem recebia, recebia. Então, quer dizer, uma visão bem diferente da relação entre Estado e sociedade. Imagina, no Brasil, fala publicamente que ela está recebendo uma ajuda ilegal, e isso parece ter um valor moral positivo, né, porque ela tirou do Estado, né? Nos Estados Unidos, parece que isso produz uma vergonha pública, né, você precisar ser ajudado pelo Estado. E certamente tem relações com a tradição católica, a tradição protestante, né, um tema que já foi amplamente discutido pelo Roberto da Mata, o Roberto Campos, né, e outros antropólogos importantes. E aí, coisas interessantes, né? A noção de crédito, por exemplo. A gente está acostumado a ver a relação entre o pescador e o comerciante, ou o dono de empresa de pescado, ou o atravessador, né, como uma relação de exploração, não é isso? Então, por exemplo, aquela figura do comerciante com o dono de empresa, que, sei lá, ele tem um monopólio em uma determinada região, e ele impõe o preço, o pescador tem que pagar. Eu acho que isso pode ser verdadeiro em muitos contextos etnográficos, tá? E em algumas situações também no sul do estado. No entanto, o que, por exemplo, o meu orientando Fábio Oliveira, são coisas um pouco diferentes. Então, por exemplo, um pescador que orienta o filho a toda vez que voltar do mar, oferecer primeiro o peixe para uma determinada empresa. Não trata-se de ele estar devendo dinheiro para a empresa, mas no passado, essa empresa emprestou para o pai, por exemplo, ajudar a casa, né? Então, quer dizer, a cortesia de primeiro ser para aquela empresa o pescado, né? É lógico que o pescador, ele não é um romântico que não se preocupa com o preço do peixe, coisas que estão sendo trocadas só numa dádiva altruísta, né? Mas é uma tensão, na verdade, entre, por um lado, o interesse econômico, né, óbvio, e, por outro lado, a necessidade e o interesse de reproduzir relações sociais entre pessoas que se conhecem há décadas, literalmente, há 30, 40 anos. Então, quer dizer, como o pescador descarrega um barco, que é alocar o peixe no mercado. Mas esse mercado, ele não é feito de atores impessoais, né, de indivíduos motivados por uma rádio utilitária. O mercado local de peixe de Piúma, ele é uma rede de pessoas que usufruem de diferentes porções de prestígio e confiança pública, né, de nome, né? Por exemplo, eu fiz trabalho de campo mais ou menos uns 3 meses, regularmente, em Piúma, vendo lá o comerciante a limpar peixe, estragando os peixes dele, né, que eu limpava o peixe tudo errado. Ele falava o tempo todo do nome que ele tem, do nome que ele construiu, né? Então, quer dizer, de honra, né, essas noções locais, elas precisam ser investigadas, né? Elas precisam ser entendidas, né? E aí eu posso
dar mais alguns exemplos, assim, né? Falando ainda dessa tensão entre o interesse econômico e a necessidade de reproduzir relações, eu acompanhei um ato muito interessante em que um dono, justamente esse dono de comércio, ele pegou um camarão para vender, né, na casa de uma pessoa, e aí ele virou para mim e falou: olha, ela falou que o camarão é de Conceição, é da Bahia, mas eu tenho certeza que é Conceição da Barra. E ela sabe que eu sei. Eu achei muito interessante, né? Que relação é essa? Em que a mulher mente para ele sabe que ela está mentindo e ele finge que acredita, né? Por quê? Porque ele não pode confrontar publicamente, né? Dizer, pô, você não confia em mim, mas ele está sacando o negócio ali, né? E aí ele mexe com uma dona de restaurante, e aí ela fica desconfiada da qualidade, ele fala que é bom, depois descobriu que o peixe, camarão, né? Tinha metade da quantidade que ele achava que tinha, né? E aí ele virou para mim: eu sabia que tinha alguma coisa errada com aquele camarão, eu não conhecia direito, confiei em fulana, agora o outro não atende mais meus telefonemas. Aí ele falou bem assim: não, mas eu tenho certeza que vai voltar a atender, que ganhou muito com o meu dinheiro. Eu dizia, 20, 30 anos atrás, quando ela estava no restaurante, muitas vezes ela atrasava pagamentos e ele permitia isso para ela poder usar o dinheiro no negócio dela, no restaurante. Então, quer dizer, ela não está... Então, essa coisa de não atender o telefone é uma forma de dar um gelo, digamos assim, na relação, né? E não romper a relação, não confrontar o pescador, o comerciante, né? Porque isso teria um custo também. Então, assim, são essas coisas que a gente está descobrindo, assim, na pesquisa de campo, e isso, e aí, assim como o Eduardo, também tem orientando no médio também, né? E, por exemplo, essa pesquisa que eles estão fazendo agora é sobre esse mercado de peixe, a qual eu me refiro, está passando por uma reforma, né? E aí, novamente, muito interessante, falando com os comerciantes de peixe, eles falam o tempo, por exemplo, um deles, né, falou para mim que a prefeitura não manda lá nada, os boxes, né, onde cada um tem sua peixaria, eles são negociados informalmente, né, então se alguém está deixando de trabalhar, passa pro... Aí tinha uma figura lá, um cara que ele estava pagando, ele tinha, nessa informalidade, ele recebeu um box, só que ele tinha que pagar aluguel, o cara cobrava aluguel para ele, né, ele achava que o negócio estava errado, né, porque, afinal das contas, o box não é dele, né. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a prefeitura não manda lá, quando ele ele acessou relações pessoais dentro da prefeitura para deixar de ser cobrado. Então, quer dizer, não foi a prefeitura, instituição republicana, que resolveu o problema. Foram as relações pessoais dentro da prefeitura. Então, a prefeitura não manda nada lá, mas manda também, né? Mas não da maneira que a gente imaginaria. Então, todas essas coisas sobre as quais a gente está falando, elas remetem a temas que são de caro interesse na antropologia, né? Então, as festas que o Eduardo está estudando, elas também apareceram nas pesquisas de alguns alunos meus. E aí é um momento importante que os donos de comércio, eles projetam o prestígio deles publicamente, fazendo essas festas. Eles fazem um bingo, arrecadam dinheiro para o velório de um pescador, por exemplo, né, que faleceu. Ou para alguém que está precisando de uma cadeira de rodas, né? Então, e aí, ao mesmo tempo, acontece um churrasco na rua, que eles fazem questão de dizer que qualquer pessoa pode comer, até quem não contribuiu, né? Então, os pescadores também, os comerciantes, eles estão, por um lado, dando quem precisa, e, por outro lado, projetando publicamente a imagem deles, como pessoas generosas, etc. Não é difícil, gente, fazer uma analogia com o potlatch, né? O ritual que o Franz Boas descreveu lá no noroeste dos Estados Unidos, guardadas, obviamente, as devidas proporções, né? Não tem o mesmo caráter agonístico, e assim por diante. Então, são essas coisas, Elaine e Silva, que têm orientado as ações lá no GETAP. Não é isso, Eduardo? Isso. Não sei se eu falei demais, estou falando muito. Nossa, eu estou fascinada. E te falei que eu li uma parte do livro, né? Então, você está falando e eu estou me lembrando das partes que eu li, né? Várias coisas que você falou, eu tinha lido no livro. E é um ethos, né? É um modo de vida.
Então, esse modo de vida ele tem uma peculiaridade. E aí, esse tipo de pesquisa é muito interessante, porque a gente tem uma interseção, uma junção entre o saber acadêmico, o saber da academia, com o saber do povo. Como você falou, né, eles têm um conhecimento naturalístico incrível do espaço e do tempo. Do tempo, né, nas estações, qual que é o tempo de fazer determinadas coisas, né? O kairos, né, que é uma palavra grega que significa o tempo oportuno. É um tempo diferenciado para você fazer as coisas, é o tempo oportuno. Então, o tempo oportuno do defeso, o tempo oportuno do colocar ali os petrechos para você conseguir tirar aquele peixe. E também o conhecimento dos lugares, né? Porque eles sabem o lugar certo de buscar, eles sabem onde se organizar. Então, essa coisa dos espaços e dos tempos é muito bacana. E eu vejo assim, que tem uma similaridade de Piúma com Maricá, que eu fico vendo na tua fala. Que é o fato da gente estar em cidades menores, né? Então, as pessoas ainda se conhecem. É o filho de fulano, é o neto de cicrano. Então, essas relações pessoais, familiares, elas são muito intensas ainda. Elas determinam a questão da confiança, a questão das relações mesmo, como você está falando, né? As trocas. Isso tudo é muito importante. Né? Muito mais do que numa cidade grande, em que a gente é meio que anônimo, na selva. Mas nessas cidades pequenas, isso tem uma força muito grande. Exato. E assim, eu posso aproveitar e mostrar cá o segundo livro? Não só pode, como deve. O livro maravilhoso. Vou fazer aqui rapidinho. Então, livro que o Márcio e o pessoal do GETAP conseguiu, né? Eduardo também, conseguiram produzir com experiências, falando da localidade, falando das marisqueiras, falando dos pescadores. Está aparecendo? Está aparecendo. Legal. Que legal. E aí, eu queria chamar a atenção para uma coisa, para o título, né? Porque estruturas e racionalidades econômicas, investigando as condições sociais da soberania alimentar nos municípios de Montanha e Piúma. Eu entrei no IFES, eu entrei primeiro lá no município de Montanha, que é lá, acho que é um dos lugares mais longe dentro do Espírito Santo, porque de qualquer lugar que você parta, parece que é longe. Porque é lá na fronteira entre Bahia, Espírito Santo e Minas. Então, e aí, os alunos também fizeram pesquisas e me chamaram a atenção para essa questão da soberania alimentar, porque, está falando, dentro do campo da antropologia, existem várias discussões sobre qual a natureza do conhecimento antropológico. Como eu falei, né, aquela referência do Goethe à antropologia como exercício de interpretação, que a gente pode comparar com a interpretação de um texto. E aí, mas como eu disse também, dentro de uma instituição voltada para a ciência aplicada, a gente tem que, para a gente dar visibilidade à área, tem que mudar de estratégia, né? E aí eu vi que a soberania alimentar é um tema que permite que a antropologia seja aproveitada dentro de uma perspectiva mais aplicada, digamos assim, né? E quando a gente fala de alimentar, a gente não está falando somente da disponibilidade de alimentos, mas das formas que a economia está organizada que permitem que as pessoas tenham autonomia. E aí eu acho que o oposto da autonomia talvez seja a condição de alienação, né? Aquela condição do trabalhador assalariado que pode ter mais segurança enquanto ele está empregado do que um pescador, né? Às vezes vai para o mar, tem peixe, não tem peixe. Mas, por outro lado, se ele fica desempregado, acaba o seguro-desemprego, ele pode realmente ficar numa situação de né? Enquanto alguém que é socializado na pesca, mesmo que não exista a pesca a vida toda e como atividade principal, se eventualmente fica desempregado, ele participa de uma rede de relações sociais que permite a ele, de repente, ir ao mar, né? Ou pegar um peixe para vender, que seja. Então, garante essa autonomia, né? Então, essa pobreza que é atribuída, por exemplo, aos pequenos produtores rurais, aos pescadores, ela precisa ser relativizada do ponto de vista da questão da autonomia, né? Sim, ele é dono da terra, dos equipamentos, coloca ele numa condição diferente, né?
ele pode ser empoderado, né? Se a atividade dele é valorizada, se ele consegue se colocar no mercado, se ele consegue fazer um trabalho bem feito, ele pode sim se considerar uma pessoa livre, dona do seu próprio nariz, como os empreendedores são. A Cilda voltou. Cilda tinha caído. Voltou. Eles podem sim se considerar donos dos próprios narizes, né? Mas apesar de que a pesca artesanal, no contexto que a gente vive hoje, né, de grandes embarcações, outros trânsitos, né? Não só de pessoas, mas de cargas, empresas petrolíferas. Então, a gente tem eles são ainda, a gente pode considerar, né, Davi contra Golias, né, se a gente falar em termos de mitologia. Mas com uma força muito grande, com uma tradição forte, que é bonito, né, de você ver. Eu gosto muito bonito essa pesquisa que o Eduardo está fazendo. É muito bacana mesmo, né? Eu gosto muito de rituais. Acho que os rituais são fundamentais. Eles marcam a relação da gente com o tempo, que é uma relação diferenciada, né? E isso é importante na antropologia, é importante na filosofia, é importante de um modo geral. E acho que, assim, de alguma maneira, eles reatualizam aquele mito do herói, né? Que a gente aquele grande arquétipo do herói, a imagem ideal do herói. Eles vencem as forças do mar, né, e trazem o sustento para a comunidade. É muito interessante. Eu fiquei pensando, Márcia, no relato que você fez nesse livro, sobre ir para o mar, aguentar o cheiro forte, né, do negócio que estava dentro do artigo. Muito interessante aquilo. A gente vê que tem uma dureza nesse ofício, né? Então, como que essas pessoas são guerreiras, né? Guerreiros que lutam, e eles até têm uma relação com a mitologia, que eu vi que o nosso grande mestre Dorival Caymmi colocou em relevo nas músicas, no cancioneiro dele, né? A relação do pescador com as forças, com os orixás, né? Mas e com a religiosidade também, né? De pedir licença e para ir e trazer o seu sustento e voltar. É muito enriquecedor o contato com esses temas. Queria falar um pouquinho mais disso. Eu concordo muito com você, assim, sobre a importância simbólica, né, da pesca. Então, acho que essas duas coisas se articulam muito bem. Tanto essa importância simbólica e essa conferência de identidade que a atividade de pesca dá, quanto a importância econômica e social a qual está referindo. E também destaca na sua fala quando você se referiu a esses grandes projetos, né, e os impactos deles, né? Porque eu estava retomando recentemente aquele texto do Marx, né, que está no Capital, chamada Acumulação Primitiva, né? E assim, gente, a expulsão dos camponeses das terras comuns lá durante os cercamentos, né, no final do feudalismo, não precisa fazer muita força para fazer uma analogia com a expulsão dos pescadores dos espaços de beira de praia, né? A gente está assistindo uma nova fase da acumulação primitiva, né? Agora, isso também depende de uma operação simbólica, né? Quer dizer, são elementos materiais, né, a terra, né, de produção, mas também tem uma operação simbólica, porque aí você tem que atribuir um novo significado. Não, é um lugar de preservação, né? Então, o pescador não pode mais ficar aqui porque a gente quer proteger a natureza. Quer dizer, a natureza só é protegida ali porque o pescador está ali, né? Por causa do modo de vida que ele desenvolveu ali e tal, né? Isso já foi amplamente explicado, né, por todo mundo, né? Até o documento do SNUC fala isso, né, dos Sistemas Nacionais de Unidade de Conservação, fala dessa simbiose dessas comunidades tradicionais com a questão da preservação dos lugares. Na verdade, eles ajudam, né? O Belo tem uma frase bonita, né, que ele atribui aqui aos pescadores, né? Como é que é? A lagoa é a lavoura do pescador. Eles cuidam, eles passam manutenção e também preservação. Exatamente. Então a nossa está muito preocupada nessas duas dimensões, a dimensão simbólica, a dimensão identitária, mas também assim esses elementos mais materiais mesmo da reprodução social e da reprodução econômica desse modo de vida, né? Então, quer dizer, pensar a pescaria menos como um negócio apenas, mas também no sentido mais amplo como um modo de vida, né?
mais ou menos por aí. O que você acha, Eduardo? Então, não, eu pensei numa coisa que a Elane falou, quando ela citou o Dorival Caymmi, eu lembrei do momento lá da festa dos pescadores. No sábado acontece uma missa, né, que a missa, vamos dizer assim, o ponto alto, eles começam com a novena, quinta, sexta, e termina sábado com a missa. Só que, antes da missa, existe uma procissão que sai de uma igreja de Nossa Senhora da Conceição, inclusive agora dia 8 é um feriado municipal em Piúma, dia 8 de dezembro, que sai um barco, numa procissão, um barquinho pequeno, com alguns moradores, levando esse barco até a igreja de São Pedro. Existe uma igrejinha, uma capelinha de São Pedro, onde acontece essa missa ao ar livre, porque dá muita gente, não tem condições de ser dentro da... E durante a procissão, eu lembro que foi cantado o Sútil ao Pescador, do Dorival Caymmi, né? Que Dorival Caymmi, ele era um adepto do candomblé, do banda, e nesse momento eu percebi como que a festa se mistura o lado profano e o lado religioso. Todo mundo cantando uma música de um cantor, vamos dizer assim, popular, mas numa procissão religiosa, católica, que é aquela música, Minha Jangada Vai Sair. Acho que foi o momento mais emocionante, até hoje que eu participei, esses 2 anos, quase 3 anos de festa que eu acompanho. É um trajeto muito curto dessa igreja Nossa Senhora da Conceição até a capelinha, onde chega o barco, né? O barco que é abençoado pelo padre lá, e depois começa a missa de encerramento da festa religiosa, que a festa profana, vamos dizer assim, popular, já está acontecendo desde a sexta-feira. Aí, nesse momento, houve essa mistura aí, que eu senti do profano com o religioso, cantar uma música do Dorival Caymmi, como se fosse um cântico religioso. Estava chovendo, assim, tinha pouquinha gente, que muita gente já espera a missa lá na igrejinha, na Capela de São Pedro. Então, são poucas pessoas que vão nessa procissão, na hora dessa missa. Não, acabou sendo um ritual, né? Um ritual que mistura sagrado e profano. Foi um momento muito... Aí você lembrou do Dorival Caymmi, eu lembrei desse momento lá dessa pequena procissão que sai de uma igreja e vai para outra. Você sabia você sabe que dia 8 de dezembro é um dia santo de guarda na igreja, né? É o dia da Imaculada Conceição de Maria. Então, a Nossa Senhora da Conceição, né? Sim. É um dos dias santos de guarda do ano. Ela é padroeira, assim como São Pedro é padroeira dos pescadores, ela também é padroeira, ela é padroeira da cidade aqui também tem uma grande devoção, eles fazem, o Márcio até me chamou para a gente poder assistir, eles fazem um ritual, faz uma procissão, depois tem uma missa. Agora acho que não vai ter por causa da pandemia, né? Mas é um feriado municipal, para você ver a importância aqui do dia dessa santa para a cidade, junto com a festa de São Pedro, de 29, também é um feriado municipal aqui em Piúma. E o dia 8, se eu não estou enganado, também é o dia da emancipação. Não, o dia da emancipação não é feriado. Para você ver como que esses 2 feriados religiosos são tão importantes a ponto de ser decretado feriado municipal, mas o feriado da emancipação, ele não é. A importância que as pessoas dão, né? Dada a importância desses 2 santos aí. O sincretismo, se eu não estou enganada, a figura de Nossa Senhora da Conceição está, de certa forma, ligada a Iemanjá, né? Então, seria a Iemanjá, né? Acho que a Iemanjá representa todas as Nossas Senhoras, né? Todas as Nossas Senhoras, né? Mas essa sobretudo, né? Algumas cidades do Brasil, por exemplo, Porto Alegre, ela é a padroeira Nossa Senhora, é a padroeira da... Não, desculpa, Porto Alegre é Nossa Senhora dos Navegantes, estou fazendo confusão. Mas em outras cidades ela tem uma importância muito grande, está muito atrelado à atividade pesqueira, né? Nossa Senhora da Conceição, assim como São Pedro. Bem lembrado. Está tão gostoso o debate. Só a Cida vazou, né?
Silda vazou, ela inventou que a conexão caiu, ó. Eu vou zoar ela no final. Tadinha, ela não está conseguindo voltar, porque a conexão está ruim mesmo. Ela até estava na casa de outra pessoa para ver se... Ela tentou ir para a casa do cunhado para ver se dava certo, mas não conseguiu. Mas pelo menos ela ajudou no início, né? Fez uma bela apresentação. Foi muito importante. A gente fez um papel, foi lá, pegou uma cola no látis de todo mundo. Virou paparazzi de látis, ela durou uma tia. Foi lá mexendo no látis de todo mundo. Ela é um barato. Ela é uma amada colega, uma pessoa muito especial. Uma colega que tem ela tem uma dedicação como professora que eu poucas vezes vi, um amor por esse ofício, que esse nosso ofício é um ofício complexo, tem muitas variáveis. Eu vi na Silda uma lealdade, uma dedicação que é rara, é muito rara. Nesse momento de... Teologia, né? Mas é verdade. Nesse momento de APNPs, ela tem ajudado muito o nosso campus. Ela faz parte da comissão da PNP, né, Márcio? Ela é um membro da comissão. Então, meninas, podemos dar por encerrado nossa jornada aqui? Muito obrigado, Elane. Falar mais alguma coisa para encerramento, a palavrinha de encerramento? Eu só gostaria de agradecer o convite novamente. Espero que a gente consiga estreitar os laços entre o IFES Piúma e o IFES Maricá, porque, além de semelhanças nas regiões, a gente tem também acadêmicos muito próximos, eu acho. E acho que todo mundo tem a ganhar com essa aproximação. Obrigado novamente por esse evento. Eu que agradeço. Só uma ressalva aqui, agradecer também em nome do GETAP, né, o Grupo de Estudos Territoriais e Atividade Pesqueira, participação nesse evento. Só fazendo uma ressalva aqui, além, assim, membros permanentes, eu e o Márcio, mas tem mais 3 membros, vamos dizer assim, permanentes, além dos estudantes, é claro. Nós temos 2 colegas do setor pedagógico e mais um colega da área de administração de empresas, que ele dá aula mais, trabalha com as disciplinas mais voltadas para a economia, né? Então, a gente tem 5 membros, vamos dizer assim, de professores permanentes, fora os estudantes que também são membros, né? Que eu oriento o técnico, o Márcio orienta do técnico e da graduação, do curso de engenharia de pesca. Mais uma vez, obrigado. Vamos estreitar mais os laços aqui, e quando tiver a gente poder fazer o nosso evento que eu coloco, chamar você, chamar outros colegas aí do seu campus. É isso, obrigado mais uma vez. Gente, eu que tenho que agradecer imensamente, aprendi tanta coisa hoje com vocês, e está pintando uma amizade bacana entre a gente, e é muito bom porque a gente vai estreitar os laços, a gente vai comer peixe junto, vai falar causos, né? Vai contar os causos, conhecer as pessoas daí, e vocês vindo aqui também, o convite está feito para que vocês venham, e a gente fazer evento presencial, mas não só para isso, para vocês comerem peixe, passarem o tempo aqui, andarem de barco com a gente, com os pescadores, apresentar vocês ao pessoal da Clapês aqui, de Zacarias, esse pessoal maravilhoso e amigo. Ó, ela voltou. A Ciro chega só no final lá. Aí, você voltou no final, pode falar suas considerações finais. E na hora do amém, ela volta. Na hora do amém. Acabou, gente? Acabou, estávamos esperando você para dar um tchau. Para dispensar todo mundo? A gente já está nas despedidas, só falta você agora. Pois é. Vocês já fizeram tudo, então. Agora é a despedida. Isso. Posso dispensar todo mundo. Dona Silda, obrigada. Aí, falei, Dona Silda. Dona Silda é um tratamento carinhoso que a gente tem. Ela me chama de Dona Elane, eu chamo de Dona Silda. Coisa nossa do IF, quando ela foi minha colega em Guarulhos. Então, eu agradecer muito por fazer essa mediação, agradecer pela sua dedicação, agradecer pela sua generosidade, né, pela sua alegria, pelo seu entusiasmo de sempre. Muito obrigada por ter feito essa mediação para nós. Foi um prazer te rever, Silda. Eu que gostaria de agradecer a você, professora Elane, parabenizar você pelo evento, né, pelo convite.
Eu também gostaria de agradecer aos professores Eduardo e professor Márcio pelo trabalho, pelo empenho, pela disponibilidade de estar aqui, né, pelo esforço que vocês fazem todos os dias no Instituto Federal do Espírito Santo, campus Piúma. E obrigada a todos que nos acompanharam até agora, né, e um bom evento para todo mundo. Obrigado. Tchau. Bom evento para todo mundo. A todos e todas. É um prazer receber aqui no IFE a nossa próxima palestrante, a Emilene Freitas de Oliveira dos Santos, que é engenheira florestal da Cooperenges, que é uma startup, e ela vai falar sobre a plataforma COP PSA como instrumento de gestão e empoderamento das OS6. Mas, primeiramente, eu queria dar um bom dia para a Emilene e pedir para a Emilene para ela mesma se apresentar. Bom dia, minha amiga. Bom dia, minha amiga Elane, tudo jóia aí? Poxa, uma alegria muito grande estar aqui prestigiando, né, esse evento de vocês, super organizado, bacanérrimo, e é uma honra, né? A gente só pode agradecer aí a oportunidade de sempre divulgar o nosso trabalho, né? O mais bacana é isso. Com certeza. Eu sou engenheira florestal, né, há 17 anos, formei na Amazônia, né, no meu Parazão, pela Universidade Federal Rural da Amazônia, quem eu tenho muito orgulho daquela casa, né? Aquele centro de excelência que segue aí, graças a Deus, formando excelentes profissionais. E eu sempre digo que a gente que é do Norte, a gente é muito rompedor, né? No sistema de apresentar projetos totalmente disruptivo mesmo, né? Com aquela roupagem mais de impacto social, que é muito diferente de outras regiões, né? Isso é uma característica do nosso povo. E aí, como não poderia deixar de ser diferente, né? Sou extensionista por vocação, e a gente prepassou aí, né, por ONGs, por multinacionais, e até pela iniciativa privada mesmo, né, nossa, e depois a gente decidiu, com muita felicidade, abrir a Cooperenges em 2017, né? Que nada mais é do que começou como uma cooperativa de trabalho, né, do ramo da engenharia, que envolve serviço, consultoria, né, porque nós engenheiros não tem jeito, nós somos da consultoria. É algo quase que inerente, né? Quando você forma, você, como diz o outro, você é jogado no mercado de meu Deus, né? E aí você tem duas opções a seguir. Uma, você de fato dar um retorno para a sociedade que investiu em você, né? E nós que viemos aí das federais, nós temos essa obrigação com a sociedade, né? Produzir projetos e produtos que atendam às necessidades da sociedade e não apenas as necessidades nossas pessoais, né? E assim a gente criou a Cooperenges em 2017 com muita dificuldade, porque naquele momento era algo de fato totalmente inovador. Você imagina, lá em 2017 ninguém imaginava que a gente ia fazer basicamente tudo via home office, né? E a Cooperenges, ela surgiu assim. Tanto é com as próprias AGEs, né, as assembleias, já desde aquele momento já era previsto reuniões online. Na Cooperenges a gente sempre fez tudo praticamente online, né? Cada cooperado do seu local de trabalho para facilitar essa interação, que é muito complicada. Você imagina, a Cooperenges tem cooperados em Portugal, cooperado nos Estados Unidos, nós temos cooperados, para você ter uma ideia, em Moçambique, tem em vários locais do Brasil, né? Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, né? E a gente pretende, óbvio, expandir mais e mais, trazendo aí, né, a turma que de fato gera impacto, que gosta de trabalhar com impacto social no Brasil, que a gente acha que é muita gente, não é, né? Uma mão de obra que sempre falta. Primeiro pela dificuldade de capacitação, né? Eu sempre digo que quem é de uma entidade sem fins lucrativos, como é o caso da Cooperenges, né? A gente tem muita dificuldade de agregar mão de obra qualificada, porque quando você tem aí as grandes chamadas, né, nacionais ou internacionais, o cara basicamente já pede assim, pós-doctor. Sabe, um currículo invejável do ponto de vista Lattes, né? Mas você vai ver com pouca ou nenhuma praticidade.
né? Não sabe tocar uma instituição, não entende nada de gestão, empreendedorismo, e isso é um caos, e o Brasil precisa mudar, né? As universidades precisam preparar melhor seus profissionais para que eles entendam como gerir seus próprios negócios, né? E a maior dificuldade não é você ir para a iniciativa privada, a maior dificuldade é você se tornar uma iniciativa privada hoje no Brasil, o maior desafio, né? Porque quando você forma, todo mundo diz assim, não, vai dar consultoria e você abre, você acha que é fácil abrir o CNPJ. Já começa o grande equívoco por aí, né? Uhum. E depois, como buscar recursos, né? Então, eu acabei me especializando num ramo muito peculiar, que eu brinco sempre que é um ramo de poucos dedos, né? A gente tem muitas mãos, mas poucos dedos, que é a captação de recursos. E aí, quando a gente não fala só em captação de recursos, as pessoas têm uma ideia totalmente equivocada, acham que que você fica ali por conta de buscar edital. Não é isso, é muito além, né? Você passa por um processo de credenciamento, né? No nosso caso, por exemplo, a Cooperenge, ela decidiu tomar um caminho totalmente diferente das demais cooperativas, porque como eu te falei, né, a gente trabalha desde a consultoria tradicional até apoio à pesquisa científica, mesmo projetos de pesquisa científica, porque a gente entende que esse conhecimento ele é vital para você colocar no campo, né? Porque você imagina, você testa teorias, mas no campo é que lá tudo acontece, né? Lá que chove, lá que tem inundação, lá que o solo, às vezes, você precisa fazer as devidas correções e por aí vai. Lá que estão as comunidades, né? E na faculdade ninguém te ensina a lidar com as comunidades. A verdade é essa, é tudo um sistema muito engessado, né? E a Cooperenge resolveu atuar justamente nesse campo de ATER, né, com produtor rural, que eu confesso sou apaixonada, né? É um povo que sustenta, carrega esse país. E a gente, como não deveria deixar de ser, a Cooperenge ela faz parte também do agronegócio, atende a indústria. Então nós resolvemos fazer algo diferente, minha amiga, sabe? Como eu te falei, né? A gente vem dessa roupagem muito disruptiva, né? O que é isso? Nossa, criou-se uma ideia totalmente equivocada que as ONGs não prestam, elas são mais, né? Elas são Darth Vader mesmo, e a gente tem que parar com isso, né? Não é verdade. Elas fazem um serviço social brilhante, elas chegam onde governo nenhum consegue chegar. Exato. Fazem muito com nada, praticamente, né? Porque você diz assim, não, você vê chamada no Brasil de 30 mil. O que você faz com 30 mil, cara? Você não gera impacto. 100 mil é muito complicado, porque se você tem que comprar equipamentos, insumos, né? Acabou. Acabou o dinheiro. Você vai fazer o quê? Aí você vai brigar com a inflação, você vai brigar com o preço de maquinário. Então, até quem financia tem uma ideia muito equivocada, né? Eu sempre brinco que muitos dão migalhas. A gente não precisa, as instituições sem fim lucrativo não precisam de migalhas. A gente precisa de apoio, sabe? Quando eu falo apoio, não é só questão de recurso, não é muito além. É essa questão de apoiar mesmo com políticas públicas, essa questão de dar um suporte, né? E aí a Cooperenge resolveu atuar em rede, atuar em plataforma. Né? E como é que é isso, Milene? Algo muito doido e tal, eu escuto muito isso, sabe? E às vezes eu me divirto, porque as pessoas não têm noção do que é uma plataforma, o que é atuar em rede, né? E quando, em 2018, a gente iniciou um processo de credenciamento internacional, foi nossa meta, né? Estava no nosso planejamento estratégico. E, Milene, por que vocês decidiram fazer isso? Porque enxergou uma oportunidade que poucos enxergam. É um nicho muito específico, onde poucos atuam. E aí a gente fala de grandes ONGs que estão aí há 30, 50 anos no mercado, né? E eu sempre digo por milagre, porque é muito difícil. E aí a carga tributária também é pesada, como qualquer... O nosso negócio é igual a outro em qualquer lugar do mundo. A gente paga imposto, a gente presta serviço, a gente desenvolve projetos. E aí a gente resolveu partir para o desenvolvimento de programas, de softwares e aplicativos. E foi aí que a gente se tornou, mais uma vez, em 2018, disruptiva. Viramos uma startup. E aí, Milene, mas não tem regulamentação no Brasil de startups, não tem um marco regulatório.
Mesmo assim, a gente buscou validações internacionais, exemplos internacionais, case de sucesso lá fora. E o que elas enfrentaram, né? Antes de ter um marco regulatório em cada país. E aí a gente foi fazendo, tipo, eu brinco que todo engenheiro gosta de Lego, né? A gente vai juntando retalhos, vai juntando peças até formar um todo. E assim, em 2019, nós fizemos nossa assembleia e resolvemos mudar, de fato, de uma vez, vir para o mercado como plataforma, de fato, se assumir enquanto plataforma, né? E aí você deve me perguntar, Milene, mas qual a diferença? O que isso traz de positivo? O que tem de negativo? Positivo é que a gente passa a acolher, né, as entidades sem fins lucrativos, porque a gente entende bem quais são as dores que elas possuem, né? E hoje a maior dor, engana-se quem acha que é somente buscar recursos. Buscar recursos é apenas um dos detalhes, sabe? E é muito além, é você saber gerir uma entidade dessa. Primeiro que você tem uma rotatividade muito grande de diretorias. Já começa por aí. Conselhos fiscais, né? E isso dificulta muito o trabalho, porque você tem uma questão também que é inerente ao ser humano, é a vaidade. Né? Você tem presidente que acha que, como diz o outro, né, que é eterno, e não é. Né? A gente tem aí cooperativas, associações. Se você parar para pensar, se você fizer, né, eu sempre brinco, né, se você colocar o nome de todas as cooperativas do Brasil, fizer um sorteio, joga para cima, você vai ver que quem se mantém no alto são as cooperativas de créditos, porque elas têm um formato totalmente diferente das cooperativas de produção, né, das cooperativas de trabalho, entendeu? Que ela já nasce basicamente dentro de uma estrutura financeira totalmente diferente, né, da gente. E aí a gente resolveu, de fato, ser uma plataforma para acolher essas cooperativas, associações, institutos, ONGs. A gente não tem problema discriminatório algum, porque você imagina, nós somos basicamente uma cooperativa de engenharia. E aí a gente tem acesso hoje, para você ter uma ideia, em torno de 50 a 70 editais por dia. E detalhe, não é edital que chega para a gente, eu vou pesquisar. Não, são agências de financiamento baseadas em sustentabilidade, né, e principalmente em empoderamento social, em que a gente já está credenciado. Você percebe? É uma diferença enorme, porque nós estamos credenciados como prestadores de serviço. E isso muda tudo, minha amiga. Entendeu? A gente não vai lá, só faz aquele cadastro com e-mail, dados da entidade, né? Manda documentação, não. A gente passa por compliance internacional, por auditorias. Semana passada mesmo a gente passou por uma grande auditoria externa internacional, para até validar a nossa presença, a nossa continuidade em determinadas plataformas, né? E a maioria delas são todas europeias, né? Porque o europeu ele tem esse acolhimento mesmo, é diferente. Até os editais deles são diferentes. Ele não diz que você precisa ter 1,5 milhão para você entrar na jogada, entendeu? Ele não faz algumas exigências absurdas. Você tem que ter um coordenador com 30 anos de experiência, com 15 anos e não sei o quê. Aí você vai ver que, na verdade, muitos editais nacionais, isso é uma crítica que eu faço mesmo, de peito aberto, é para beneficiar poucas empresas, entendeu? É um jogo muito nefasto. E aí, quando você vai para os grandes fóruns, porque a Cooperage hoje faz parte de fóruns enormes, né, como a Coalizão Brasil e tantos outros, da qual a gente se orgulha muito, que são fóruns muito sérios de debates, de contribuição de políticas, né, públicas para o Brasil, e aí a gente vê, é sempre o mesmo jogo, né? Você tem os grandes financiadores com seus representantes, é tudo muito lindo, mas na prática isso é inefetivo. O indígena continua passando fome, o quilombola, o ribeirinho, né? E não vamos adiante o produtor rural que está aqui em São Paulo, o cara que está, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, todos têm a mesma dor, entendeu? Se você é produtor rural, dependendo do tipo de produto que você oferece, você está agonizando. Você já pensa, mal acabou de vender o que você produziu, você já está pensando no ano que vem, porque senão você passa fome. Entendeu? A gente não tem aí uma grande rede, de fato, que seja das entidades sem fins lucrativo, e aí está o pulo do gato, né? Porque quando a gente vem com o governo, com outras instituições, é muito diferente, porque eles te estendem a mão, mas quem tem que levantar a mão para apertar somos nós.
entendeu? E isso faz toda a diferença. Você imagina, a gente tem cooperativas aí da agricultura familiar que fazem belíssimo trabalho. A gente nem precisa ir longe, né? O MST aí, olha que coisa linda que os caras fizeram, né? Poxa, doando aí alimentos para quem de fato precisa. E aí a gente prepassa, e a Cooperange ela é muito firme com relação à sua política de direitos humanos que nós temos, a nossa política do código, nosso código de ética e conduta é muito firme, né? Nós não aceitamos intervenções políticas externas, nada, a gente não se envolve. E a gente sempre diz como é o princípio básico do cooperativismo, né? Cada um tem direito a acreditar naquilo que quer, né? Cada um tem seu nariz e ninguém vai para um debate por isso, ninguém se agride, né? Nós temos dentro da Cooperange pessoas que defendem pautas de direita, de esquerda, progressistas. É isso que nos difere, que faz com que a gente some forças, né? A gente não precisa se agredir, se atacar, porque a gente pensa diferente. E a Cooperange buscou isso no mercado. A identificação da Cooperange é essa. Né? E todo mundo diz assim, poxa, vocês atuam numa consultoria, vocês atuam com impacto social, o que vocês fazem? Eu falei, a gente trabalha muito, é isso que nós fazemos, né? E aí a gente lançou, né, um desafio agora, início de dezembro, final de novembro agora, perdão, para chamar as demais entidades sem fim lucrativa, que assim como todas, precisam de recursos para rodar seus belos projetos, porque eu sempre digo, não adianta você ter um histórico social imenso se você agora está quase para fechar as portas. Pois é. A gente não precisa disso, né? É uma vaidade que não tem sentido. Então a gente tem que colocar o pé no chão, unir as mãos e de fato tocar, rodar. Então a Cooperange com a plataforma COP PSA, né, que é a nossa menina dos olhos, porque ela de fato ela é agregadora. A gente vai pegar aí desde associações de bairros, sabe, de moradores mesmo, para vir fazer parte, porque hoje, minha amiga, para você registrar um estatuto é absurdamente caro. Para você registrar uma ata, você paga aí de 300 a 700 reais, dependendo de estado para estado. Verdade. Esses cartões não são fáceis. Nossa, graças a Deus as cooperativas são, não é mais em cartório o nosso registro, né? São direto na junta comercial. Ai, graças a Deus. E mesmo assim é muito caro. Uhum. É muito caro porque não te dá retorno. Né? Você está ali, você está registrando a sua documentação que é essencial para a tua existência. Basicamente é isso, né? E aí isso você prepassa por um processo psicológico muito grande, porque demora demais. Você prepassa por... Não, você imagina, nós que somos cooperativa, nós somos ainda vinculados, né, à lei do cooperativismo, que é de lá de 1.000 e cafundas, entendeu? De 75, se eu não me engano, 71. E aí você vem para uma lei de cooperativas de trabalho específica de 2012, né? Que não teve, assim, grandes avanços. Teve muitos avanços? Teve, entendeu? E uma das coisas que a gente precisa repensar enquanto cooperativa é aquela questão do cooperado que sai, que dá prejuízo, e aí deixa a cooperativa numa situação desastrosa, entendeu? E aí nós não podemos mover processo, é uma confusão danada. Então, você imagina, a gente precisa de uma blindagem política muito grande do ponto de vista institucional do cooperativismo, entendeu? E aí eu não falo da gente apoiar político A ou B, não se trata disso. Se trata de uma efetivação mesmo legítima, né, jurídica. Você imagina que tem cooperativas que são proibidas, tem uns editais aqui no Brasil que são absurdos, que proíbem a participação de cooperativas, exceto cooperativas. Como se a gente fosse SA. Você percebe? Eu já me deparei com alguns editais que eu já entrei com a Cooperange já entrou com medidas questionando mesmo. Vem cá, a gente é uma entidade sem fim lucrativa. Para você ter uma ideia, no mapeamento das OSCs e tudo mais, muitas custam reconhecer as cooperativas porque alegam que a gente divide sobras. Minha amiga, ninguém consegue se manter com ar, somente com ar e amor. Entendeu? Boleto não entende disso. Boleto tem que ter ali aquele recurso para você quitar, né? Seja uma DAF federal, seja uma DAF estadual. Né? É a realidade de qualquer empresa. E aí, quando a gente fica muito triste quando a gente vê esses editais que são excludentes, que não entendem nem a nossa natureza jurídica, entendeu?
E aí a gente fica numa situação assim de milindre social muito grande, entendeu? De aperto, né? Como dizem os mineiros, de aperto muito grande. E a Cooperange vem aí para tentar fazer esse elo, sabe, direto, com os credenciamentos internacionais, com essa busca de recursos, com os nossos entes, né, que são as cooperativas, que são as associações, as ONGs, entendeu? Chega de ataque, sabe? Chega de falar se a gente quer resultado. A sociedade precisa de resultado. Então, assim, a COP-PSA, ela tem um formato em que ela vem chamar essas instituições, temos já, sabemos onde buscar recursos para regularização desde documentos, a assistência jurídica, entendeu? E aí eu não falo de contratar uma empresa, um escritório de advocacia para resolver pendência jurídica, é muito além, amigo. Você imagina você entrar numa chamada internacional de 10 milhões de euros em que dá um suporte até para ter um banco social que disponibiliza em rede dinheiro para dar assistência e fortalecer as OSCs. Isso a gente não vê no Brasil, entendeu? A gente tem iniciativas pontuais, cases de sucesso, né? Algumas aí na Amazônia, como a PPA Amazônia, que é uma plataforma fantástica. A gente tem a CIVAT, né? Que é tipo quase como um banco, né? Que apoia projetos de impacto social, hiper premiada, fantástica, né? E o que difere, Milene, a COP-PSA dessas demais que já existem no mercado? Simplesmente porque ela é específica para o seu público. Na O que são Cooperange, a gente... OSCs, a propósito? Oi? Para quem São organizações da sociedade civil, né? civil. Pois é. Entendeu? E E você tem tem as OCIPs, aí né? também associações de pescadores cooperados? Sim. O nosso estatuto, ele é tão amplo, para você ter uma ideia, que a gente brinca que a Cooperange nasceu do ponto de vista legal Jabitela, né? Por quê? Porque a gente entendia, você imagina, cada vez que você vai fazer uma alteração estatutária, é quase R$ 2.000 que você gasta. Aí não dá para estar brincando, né? Então a gente já resolveu definir através dos nossos quinais, né? Através do nosso CNPJ, a gente brinca que o nosso CNPJ é robusto, é de Itu, né? E aí a gente meio que brinca, né? Por que tudo dentro da engenharia é assim robusto? Por que a gente não se contenta e vir com uma pecinha, a gente já quer o quebra-cabeça inteiro? E aí a gente sabe que precisa, né, de todas as peças para fazer uma boa engrenagem. E aí é por isso que a Cooperange, ela aceita qualquer entidade sem fim lucrativa. Seja ela com grande histórico de lutas sociais, né, premiadas ou não. O nosso objetivo também, e aí, minha amiga, muito nos perguntam, vocês vão virar uma central cooperativista? Não. Não temos intenção nenhuma de ser uma central cooperativista. Nenhuma. A nossa intenção é ser uma plataforma, é trabalhar em rede, tá? Porque grandes chamadas internacionais exige-se que tenha, para você ter uma ideia, muitas, por exemplo, a partir de 2,5 milhões de euros, exige que tenha uma estrutura que tenha 25 cooperativas, 25 associações, 5 redes, 5 ONGs e por aí vai, entendeu? E a Cooperange tem, como eu te falo, a nossa plataforma ela é tão diferenciada, né? É muito similar em muito sentido, porque quando você fala de impacto social, você não inventa a roda, né? Você faz uma recalchutagem, digamos assim, não existe inventar a roda. Você imagina, a gente está falando de pagamento por serviços ecossistêmicos. O que tem de novidade isso no mundo? Nada. Né? Estados Unidos, Canadá, Alemanha, todos os países do mundo já aplicam isso há muito tempo. Eles são feras em fazer isso, eles sabem como remunerar os produtores rurais, e mesmo assim existe muito conflito, né? Porque você mexe com grandes recursos. Sempre tem, né? Sempre. Mexer com dinheiro é isso, né, amiga? É. Mexer com dinheiro é Com basicamente certeza. isso. Então, como é que a plataforma PSA, ela basicamente interage? Nós temos dentro da nossa plataforma as associadas, que basicamente são somente os institutos de ensino superior, né? Que são os federais, os institutos.
Milene, por que que tem isso? Muito simples. Nós apoiamos integralmente a pesquisa, a tecnologia de ponta, a inovação. E quem que gera mais inovação no país? Os federais. Entendeu? Ela gera imenso capital social. Né? Pena que se criou-se uma imagem que as federais são centros de perdições, né? Erroneamente, alguém propagou isso aí, né? Deu um grito, e são meras falácias. Então, você imagina, a gente tem aí termos de cooperação técnica com as federais. Por quê? Porque é uma forma que a gente tem de ajudá-las também a buscar recursos, porque elas chegam onde o governo não chega. Entendeu? É um curso de capacitação, é um treinamento, é um projeto, por exemplo, de impacto em lavouras, em florestas, onde é lá no Cafundó do Juda, meu amigo, onde não pega nem sinal de internet. E essas instituições precisam de apoio, sim. Nós precisamos voltar a valorizar nossos mestres, os nossos doutores. Né? Tem aquela frase, miudinha, né? Quem seria eu sem meu mestre? E é verdade. Tudo prepassa pela educação, né? Então, esse é um braço muito forte dentro da Cooperenge. Então, dentro da nossa plataforma, nós vamos ter essas que são chamadas de associações, né? Onde elas receberão diárias para alimentação, para hospedagem, para transporte, né? Porque a gente sabe que um doutor ele não pode ter vínculo empregatício com ninguém além da instituição dele. Né? A gente sabe disso. E aí o que acontece, com exceção dos professores, né, que são regidos pela Constituição, então você imagina, a universidade apoia e você não vai pagar pelo menos o lanche da moçada dos universitários, você não vai pagar, por exemplo, o transporte desses meninos, que muita de sua maioria são carentes, a gente sabe disso, né? Não paga uma bolsa, entendeu? Que muitas das vezes eu fui bolsista de CNPq, PIBIC, com muito orgulho, entendeu? Então, você sabe qual a importância que uma bolsa faz na vida de um universitário, da família dele. Muitas das vezes ele é o primeiro a ingressar no ensino superior. Ele é toda a esperança que a família tem de empoderamento social. Né? Isso aí, eu não estou falando nenhuma novidade. Não, meu caso. Então, meu filho de pobre, pensa, com muito orgulho. Muito orgulho. Muito Da minha orgulho, mãezinha analfabeta, que me criou com todo sacrifício. Pois é. Tô aqui. Mesmo sendo analfabeta, ela sabia da importância do estudo. Exato. Isso é que faz a diferença, né? Isso que faz toda a diferença, né? Valores. Ela ensinou valores. Hoje, né? Para finalizar, minha amiga, eu queria te perguntar, fazer uma última pergunta, já te agradecendo pela sua participação, que foi incrível, muito bacana mesmo. Eu espero que você volte muitas vezes ao IFE. E eu queria que, nessa sua fala final, você abordasse o seguinte tema. Você acha que esse modelo que você traz na plataforma PSA, COP PSA, você acha que esse modelo poderia ajudar agricultores, poderia ajudar pescadores aqui em Maricá? Você acha? Com certeza, em qualquer lugar do Brasil, né, em qualquer lugar, porque ela é uma plataforma que visa isso, visa o empoderamento social. Né? E, Milene, como é que a gente vai fazer isso? É muito simples, trazer essas associações, né, porque os seus representantes são representantes do território. Sim. Então, eles sabem onde é que está a dor, o que eles preparam, quais dificuldades que eles enfrentam e que soluções eles mesmos querem para o seu próprio território. Não é a Cooperenge que vai levar a solução, são eles. Sim. Entendeu? Então, se a gente tiver essa concepção, né, essa ideia muito clara, definida, a gente sabe que a gente pode ajudar qualquer agricultor em qualquer lugar do Brasil, qualquer indígena, qualquer ribeirinho, qualquer quilombola, né? A gente sabe que muitos quilômetros estão passando por prepasso aí por uma questão de conflito de identidade, né? E é comum, a mídia está muito em cima, né? E é muito complicado essa desconstrução de valores. Né? Então, a Cooperenge, a nossa plataforma COP PSA, ela vem aí para, como diz o outro, né? Vamos nos reajustar, vamos trabalhar juntos. É isso que a gente deseja. Minha amiga, um forte abraço. Eu te desejo muita sorte. Você é vitoriosa. Essa sua experiência é uma coisa assim, esse currículo, esse know-how que você tem, essa experiência acumulada de vida,
essa simpatia, essa bondade são únicas. E você sabe trabalhar parcerias público-privadas, você sabe articular os atores nacionais e internacionais. Então, é uma honra te receber hoje, espero que você volte muitas vezes. Um grande abraço e obrigada. Eu que agradeço, viu? Gratidão de verdade por essa oportunidade, né? Você é muito generosa e eu digo, o que seríamos dos amigos se seremos nada? Então, assim, a gente agradece imensamente, recebeu com imensa alegria esse convite de poder contribuir, né? E é sempre muito prazeroso a gente falar dos projetos da gente, né? Do nosso trabalho. Eu espero que ele contribua de alguma forma, né? Com a sua cidade, que a gente possa aí levar de alguma forma alento, nem que seja com um pouquinho da experiência que a gente tem. E gratidão mais uma vez. A gente vai articular algumas coisas aí no pós-evento. Obrigada, amiga. Um grande beijo. Bom trabalho para você. Tchau. Para você também. Tchau.